Bem, pessoal, então, para encerrar aí a última CC aí, nós vamos ver agora as projeções, gente, cartográficas, tá? Bom, que diabo é isso, professor? Ah, isso aí é o seguinte, vejam só. Nós sabemos que a maneira mais adequada de representar a Terra como um todo é por meio de um globo. Então eu consigo ver no globo que a Terra é redonda, um lado e o outro, tá? Da Terra. Então, por isso que eles falam, o Japão está lá do outro lado do mundo, tá? Porém, precisamos de mapas planos para estudar a superfície do planeta. Então, para a gente estudar a superfície, nós vamos utilizar mapas, tá ok? Que são planos, tá? Transformar uma esfera em uma área plana do mapa seria impossível se os cartógrafos utilizassem uma técnica matemática chamada de projeção. Então, gente, projeção é uma técnica matemática que vai pegar uma coisa que é redonda, tá ok? Redondinha, assim que nem eu tô aqui, ó, redondo, ó, eu redondo aqui, ó, redondo, e transformar numa coisa plana. No entanto, imagine como seria se abrisse uma esfera e eu achatasse para a forma de um plano. Então, vamos supor que você pegue uma laranja, cortou, põe a metade dela e tenta deixar ela plana. Com isso, as partes da esfera original teriam que ser esticadas, principalmente nas áreas mais próximas aos polos, criando grandes deformações de área. Você vai esmagar a laranja, que a trem vai esparrachar, vai deformar tudo, né? Bom, então o que vai acontecer? Para chegar a uma representação mais fiel possível, os cartógrafos desenvolveram vários métodos de projeções cartográficas, ou seja, maneiras de representar um corpo esférico sobre uma superfície plana. Então, gente, a projeção cartográfica é você projetar a Terra, que é redonda, numa superfície plana, sem distorcer demais, né? Criar aquelas distorções de países, de continentes, nada disso, tá? Bom, então preste atenção. Com toda a projeção, como toda projeção resulta em deformações, né? Já expliquei para vocês, em incorreções. Às vezes algumas características precisam ser distorcidas para representar corretamente as outras. As deformações podem acontecer em relação às distâncias, às áreas ou aos ângulos. Conforme o sistema de projeção utilizado, as maiores alterações da representação localizam-se em uma ou outra parte do globo, principalmente, gente, nas regiões polares, nas regiões equatoriais, tá? Ou nas latitudes médias. Polar é o cucuruco lá do globo. A região equatorial é o centro do globo, tá? E a latitude média está entre esses dois, entre o meio e o topo e o fundo, tá ok? É o cartógrafo que define qual que é a projeção que vai atender os objetivos do mapa. Então o cara vai falar, ó, essa aqui está melhor, distorce menos, tá? As características da realidade da região. Gente, presta atenção. As projeções mais simples conhecidas é de Mercator, nome do holandês que a criou. Mercator era um holandês, ele criou então uma projeção, e isso existe até hoje. Outra, alguns chamam de Mercator, outros Mercator, tá? Depende de quem está falando. Eu, por exemplo, falo Mercator, né? Para mim, eu já sei o que é, tá tudo bem. Outra técnica foram evoluindo e muitas outras projeções tentaram desfazer as desigualdades da área perto dos polos com as de perto do Equador, como por exemplo a projeção do Gal. De Gal também, gente, foi uma projeção que foi feita para tentar aliviar essas distorções. Como não há como evitar as deformações, classifica-se cada tipo de projeção de acordo com a característica que permanece correta. Então nós temos projeções equidistantes, distâncias corretas. Gente, equi é igual em grego, distantes, distâncias corretas. Projeções conformes, igualdade dos ângulos e das formas dos continentes. Então os ângulos que vão ser feitos quando você abre o globo, tá? Eles são levados em consideração, tá ok? E eles vão dar algumas proporções entre as áreas. Então veja só, e tem as projeções também equivalentes, que mostram corretamente a distância e a proporção entre as áreas.
Essa projeção equivalente é lógico que ela sofre uma série de alterações quando o cartógrafo vai desenhar ali, né? Fazer a nossa projeção, tá? Tá ok? Bom, gente, projeção cilíndricas, observem o desenhozinho dela lá. Consiste na projeção dos paralelos e medianos sobre um cilindro envolvente que é posteriormente devolvido planificado. Uma das projeções cilíndricas mais utilizada, que eu falei para você, de Mercator, com uma visão do planeta centrado na Europa. Então veja só, pegou o globo, como se cortasse ele assim, dentro de um cilindro, e abriu-se o globo, tá? Então o que aconteceu? O mapinha vai ficar mais ou menos desse jeito. Cônicas é a projeção do globo terrestre sobre um cone, que posteriormente é planificado. Então projeta um cone em cima lá, né, do globo, tá? E depois retira e abre esse cone. Então vai virar um círculo, tá certo? Então veja só, são mais usadas para representar as latitudes médias, pois apenas as áreas próximas ao Equador aparecem retas. Então quando você estica, vocês vão reparar que as partes que aparecem retas são essas aqui, tá vendo? Tá certo? Aqui ainda dá uma ideia de que é arredondado, mas aqui aparece que está mais reto. Azimutais é a projeção da superfície terrestre sobre um plano a partir de um determinado ponto de vista, gente. Também chamado de planas ou zenitais. Essas projeções deformam áreas distintas desse ponto de vista central. São bastante usadas para representar as regiões polares, ou seja, é como se você colocasse um disco em cima do globo, tá? E ele vai mostrar então a parte de cima, o que aparece em cima, que é a partir do Polo Norte, tá? E eles vão fazer a projeção aqui. Gente, então tá aí as projeções, tá? Geográficas. Esse tema é muito cobrado, tá? Em concurso, Enem, tudo, tá? Por dada ao grau de entendimento. É claro que entender isso aí de primeira, ainda mais assim a distância, é meio complicado, mas é só ter um pouquinho de boa vontade que a gente encara. No mais é isso aí, tá entregue então as ACC de Geografia, já passei para vocês aí os cronogramas, né? Então fiquem espertos, procurem cobrir os prazos. Pessoal, importante, terça-feira é eleição por líder de turma da escola, tá? Então, gente, vamos votar legal, vamos fazer uma coisa séria, uma coisa digna, uma coisa democrática. Eu tenho mediado aí os debates, as campanhas estão sendo feitas aí nos grupos. Bacana demais, tudo dentro de um respeito, dentro de uma cidadania, dentro de uma dignidade, certo? Muito legal mesmo, parabéns para todos que estão participando, os candidatos, os alunos, né? Para mim, lógico, né? Claro, lógico. Então tá bom, obrigado. Valeu, até o próximo. Ah, gente, tá vindo coisa boa por aí, hein? Games e um caminhão de trem por aí. Valeu, tudo de bom.